Meus irmãos, eu gostaria de convidar vocês a estarem abrindo a Bíblia lá no livro de Esther. Nós iniciamos uma nova série de sermões neste livro, cujo título é O Rei Invisível. E nós vamos ler do versículo 10 até o versículo de número 22, terminando então a leitura do capítulo. Nós lemos o primeiro capítulo, versículos de 1 a 9, e agora nós estaremos lendo o primeiro capítulo, versículos de 10 a 22, terminando assim a exposição desse primeiro capítulo. Esther, capítulo 1, versículos de número 10 até o versículo de número 22. Estarei lendo e vocês podem acompanhar na Bíblia de vocês a leitura do texto. Nos diz assim a palavra do Senhor. Ao 7º dia, estando já o coração do rei alegre do vinho, mandou a Meumã, Bista, Arbona, Bigtar, Abagta, Zetar e Carcas, os 7 eunucos que serviam na presença do rei Assuero, que introduzissem à presença do rei a rainha Vaste com a coroa real, para mostrar aos povos e aos príncipes a formosura dela, pois era em extremo formosa. Porém a rainha Vaste recusou vir por intermédio dos eunucos, segundo a palavra do rei, pelo que o rei muito se enfureceu e se inflamou de ira. Então o rei consultou os sábios que entendiam dos tempos, porque assim se tratavam os interesses do rei, na presença de todos os que sabiam a lei e o direito. E os mais chegados a eles eram Serzena, Setar, Adimata, Tarsis, Meres, Mersena e Memucã, os 7 príncipes dos persas e dos medos, que se avistavam pessoalmente com o rei e se assentavam como principais do rei, sobre o que se devia fazer, segundo a lei, a rainha Vaste, por não haver ela cumprido o mandato do rei por intermédio dos eunucos. Então disse Memucã na presença do rei e dos príncipes: a rainha Vaste não somente ofendeu o rei, mas também a todos os príncipes e a todos os povos que há em todas as províncias do rei Assuero, porque a notícia do que fez a rainha chegará a todas as mulheres, de modo que desprezarão o seu marido, quando ouvirem dizer: mandou o rei Assuero que introduzisse à sua presença a rainha Vaste, porém ela não foi. Hoje mesmo as princesas da Pérsia e da Média, ao virem o que fez a rainha, dirão o mesmo a todos os príncipes do rei, e haverá muito desprezo e indignação. Se bem parecer ao rei, promulgue de sua parte um edito real, que se inscreva nas leis dos persas e dos medos, e não se revogue, que Vaste não entre jamais na presença do rei Assuero, e o rei dê o reino dela a outra que seja melhor do que ela. Quando for ouvido o mandato que o rei decretar em todo o seu reino, vasto que é, todas as mulheres darão honra ao seu marido, tanto ao mais importante quanto ao menos importante. O conselho pareceu bem tanto ao rei como aos príncipes, e fez o rei segundo a palavra de Memucã. Então enviou cartas a todas as províncias do rei, e a cada província segundo o seu modo de escrever, e a cada povo segundo a sua língua, que cada homem fosse senhor em sua casa, e que se falasse a língua do seu povo. Vamos orar mais uma vez? Bendito e soberano Deus, diante da tua verdade escrita e já lida, clamamos por tua graça e por tua sabedoria, para que possamos aprender mais e mais da tua palavra, em nome de Cristo Jesus. Amém. Meus irmãos, quando nós olhamos para a descrição do capítulo 1, versículos de 1 a 9, nós vamos perceber e vamos nos espantar com a ostentação do rei Assuero. De fato, o reino dele era extremamente grande, são 127 províncias de mar a mar,
ele abre 6 meses de festa e 7 dias especiais, regada a muito vinho, a comida real, aonde os seus tesouros são mostrados, são demonstrados para todo aquele pessoal, para todos os convidados. Quem era importante, quem era alguém dentro do império, estava ali participando deste momento todo especial. E nos últimos 7 dias, o rei ainda faz uma gracinha um pouco maior e abre para a população da cidadela de Suzã, para aqueles que moravam ao redor, para que pudessem também comer e beber do estoque real, da comida real e da bebida real. E lá no versículo 8 diz que que o rei dá uma ordem de que eles deveriam de fazer isso sem constrangimento. O rei diz assim: olha, vocês podem vir, entram, mas vocês não podem se sentir constrangidos a vir. Venham por livre vontade. É decreto real que vocês venham por livre vontade para poder fazer isso. Então nós ficamos impressionados com o tamanho desse reino. Porém, enquanto nós olhamos isso na perspectiva do Rei dos Reis, e quando nós deixamos de ter essa visão mais abrangente, mais panorâmica, e começamos a adentrar e a vasculhar os detalhes deste império, de todo esse poder e de toda essa força, então nós vamos descobrir que nem tudo que reluz, de fato, é ouro. Para falar a verdade, aquilo que aqui mais reluz está mais para ouro de tolo do que para ouro real. Tem aparência, mas não vale absolutamente nada. O rei Assuero aqui, ele é bem parecido com o mágico de Oz, aquele personagem que era o grande supremo, todo-poderoso, o mago mais poderoso no reino de Oz, que estava na cidade das Esmeraldas, e quando Dorothy chega lá, descobre que ele nada mais é do que um grande charlatão. Ele é um mágico que usa da ilusão para enganar as pessoas. E o reino de Assuero é sim poderoso, é pomposo, mas quando nós olhamos dele na perspectiva do reino de Deus, ele é só ilusão. Ele é só uma cortina de fumaça para esconder a pequenez, a fraqueza e a limitação de tudo que o homem toca e que ele acha que conquistou. E nós podemos ver essa desconstrução do poder e do reino de Assuero a partir do versículo de número 8. Porque é um absurdo pensar num decreto, mostra o poder dele de decretar coisas, mas o absurdo de querer forçar o comportamento ou a posição das pessoas. Você deve de entrar e não pode se sentir constrangido a beber, você tem que se sentir à vontade. Eu decreto que você deve de beber à vontade, sem constrangimento. É para rir numa situação como essa. Então nós devemos de lembrar que a intenção do autor do livro de Esther é realmente ridicularizar o império, de fazer a gente rir. É difícil da gente não pensar quando olha para isso e vê esta realidade. Mas a desconstrução desta personificação do poder, da imponência, ele vai realmente começar a se desfazer a partir de agora, do versículo de 10 em diante, mas principalmente no versículo 12, onde diz: porém, a rainha Vasti se recusou a atender a ordem do rei, transmitida por meio dos eunucos. Vamos entender o que está acontecendo aqui. 7 dias de festa, muito vinho, 6 meses de festa já estava rolando, depois mais 7 dias mais intensos dessa festa, o rei ali dando uma festa especial para todos os seus príncipes, todos os homens, todos os principais, a rainha então num ambiente separado para todas as mulheres, que provavelmente as esposas destes principais, dá uma outra festa para as princesas e tudo mais, e depois de 7 dias, tendo o coração cheio, alegre, tendo alto, estando embriagado, essa é a verdade, o rei dá um toque de exagero. Tudo que ele faz ali, ele faz com exagero, mas o exagero ali do álcool se torna ainda pior. O que ele faz? Ele pega nada mais, nada menos do que 7 dos seus eunucos, para mostrar o poder que ele tem, para mandar intimar a rainha Vasti a comparecer na presença dos nobres que estavam ali naquele salão, para poder, com a coroa real, para poder demonstrar a sua beleza, conforme nos diz o versículo 10 e versículo 11. De acordo com a interpretação rabínica, a ordem dada ao rei pelos eunucos para a rainha é que ela deveria de comparecer não usando nada mais, nada menos do que exclusivamente a coroa.
ou seja, ela deveria entrar nua em pelo, com a coroa na cabeça e desfilar diante daqueles homens. Pode ser que os rabinos estejam exagerando na interpretação, mas eles com certeza não erraram na intenção ofensiva de Assuero. Ainda que a ideia fosse para que ela pudesse trajar as vestes reais e a coroa, a intenção de Assuero era colocar a sua rainha para o deleite de uma multidão de homens embriagados, todos bêbados. Ele estava tratando a sua rainha como mais um dos seus objetos de conquista e de poder. Assim como havia os sofás de ouro, as taças de prata e ouro, as cortinas, os tapetes e toda a ostentação daquele ambiente, a rainha não era nada mais, nada menos do que um objeto para ele, para ser mostrado, para ser demonstrado como poder que ele tinha em suas mãos. Vemos aqui o lado negro de colocar tanto poder na mão de um homem que só pensa em si mesmo. Essa foi a grande verdade. Porém, nesse caso, o poder bruto do império, esse que é todo poderoso, que é onipotente, que é o senhor de 127 províncias, que de mar a mar governa, que tem voz de vida e de morte sobre aquela multidão de pessoas, que era idolatrado como um deus, que era o senhor absoluto daquela região, encontrou o empecilho. A lei dos persas e dos medos, que não podia ser revogada, podia, entretanto, ser recusada. O rei decretou e a rainha disse não. Uma simples mulher ergueu e agora sacode as bases do maior império de todos os tempos. A palavra dela é algo que soou de forma terrível para toda aquela realidade, para tudo aquilo ali. Ninguém esperava que a rainha pudesse dizer não ao rei, por mais ofensivo, por pior que fosse, mas o decreto de não beber com constrangimento, de não ter constrangimento, não funciona. Não é assim que as coisas funcionam. O que deveria então de ser feito? O rei imediatamente convoca uma conferência real com todos os sábios para elaborar uma solução. Porque agora a perigosa ameaça contra a autoridade do reino se estabelece. Os conselheiros de Assuero, por sua vez, estavam apavorados com a possibilidade da política diga não. Diga não. E que isso se espalhasse da casa da rainha por todo o império. Por todo o império. Que horror! O que acontecerá com a posição do homem dentro da sua própria casa? Quando se tornasse conhecida que a rainha desobedeceu a ordem do rei. Que coisa! E imediatamente eles tentam resolver isso. E aí, a resistência da rainha Vasti é logo abafada ali entre eles, é logo tentado dar um jeito de resolver essa situação, e ela perde a sua posição de rainha, conforme diz o versículo 19. Ela jamais entraria na presença do rei. Já que ela não quer vir, então ela nunca mais virá à presença do rei. Ela não quer vir? Ótimo, então que não venha, mas não venha nunca mais. Irmãos, eu sei que é ofensivo, eu sei que essa situação é denigrante da pessoa, da mulher, mas dá vontade de rir. Por quê? Ele está decretando a vontade dela. Eu não vou, então não venha. Então não venha. E a gente consegue perceber o quão ridículo é este conselho com estes reis. Quão ridículo é. Ele não manda trazer ela à força, ele não mata, ele diz, se você não quer vir, não venha. Então você agora não vem porque eu decreto que não é para você vir. É isso que ele está fazendo. Percebe o quanto o escritor do livro está querendo ridicularizar todo esse poder? Tem poder sim,
Mas é ridículo a forma como isso acontece. É ridículo. Em vez de, então, já que ela decidiu fazer assim, iria buscar alguém que fosse melhor do que ela. Contudo, a recusa da rainha Vasti, ela revela a fraqueza deste império e das suas leis, porque ela não ordena comportamentos. A resistência é possível. A assimilação à vontade do império, ela não é inevitável. Nós podemos recusar essa assimilação. Mas parece que aquele grupo de homens ali, com o poder nas mãos, não aprendeu que eles não poderiam impor sobre a vontade das pessoas, sobre o comportamento das pessoas. E aí eles fazem uma lei mais inútil ainda, promulgam algo extremamente fútil, que só pode servir para menosprezar ainda mais este reino. Ele declara que cada homem seja senhor sobre a sua casa, versículo de número 22. Não bastasse reafirmar a não ida da rainha, eles falam: Senhor, quando isso chegar ao ouvido de todas as mulheres que estão aí, elas vão querer agora recusar atender o seu marido. Não, mas eu decreto que a mulher deve de obedecer ao seu marido. A rainha não obedeceu. Mas eu decreto. Eu tenho o poder de decretar e eu decreto essa situação. Todo o peso da autoridade imperial estava por trás deste edito. Era um decreto real, uma lei do império, uma lei que jamais poderia ser revogada, conforme diz o versículo 19. E aí o rei envolve todos os recursos do império na elaboração desse edito, por meio dos correios reais, daquele complexo sistema de cavalos e carruagens, por meio dos tradutores reais, para traduzir em cada língua daquelas 127 províncias, o edito na língua original, para ter certeza que todo mundo ouviu, colocando um apregoador em cada praça para falar, para anunciar e para decretar a lei. É uma despesa enorme, é um movimento enorme que eles fazem para decretar uma lei completamente inútil. Rapaz, aí parece que eu estou no Brasil, né? Parece muito com o nosso país, esta realidade aqui. Faz uma despesa, um dispêndio enorme por coisas às vezes tão sem sentido e sem real. Qual é o esforço? Qual é o resultado de todo esse esforço? Por um acaso, de fato, a ordem social estava ameaçada pela resistência da rainha? E ainda que tivesse, pode tal princípio de autoridade do homem sobre o seu lar ser imposto por um decreto real? Todos os homens devem exercer poder de maneira egoísta, como o rei Assuero, e depois esperar obediência imediata das suas esposas? Todo homem deve de banir e vai banir a sua esposa se não se submeter à sua vontade? A grande verdade é que o edito, ele se autodestrói. E o rei nada mais fez do que proclamar por todo o império a sua falta de autoridade dentro da sua própria casa. Se o objetivo era inspirar respeito pelos maridos e por Assuero, o verdadeiro efeito foi exatamente o contrário, porque as pessoas vão rir daquilo que estava sendo dito, como nós olhamos e falamos: quanta besteira, quanta besteira. Mais uma vez, ao mesmo tempo em que ficamos impressionados, então, com o poder deste homem, com o poder deste império, poder de vida e morte em suas mãos, fica difícil não rir quando ele pega uma marreta de 10 quilos e tenta acertar uma noz e falha. Esse é o mundo no qual o povo de Deus, na sua maioria das vezes, se encontra.
Esse é o mundo onde nós vivemos. Um mundo em que as rédeas do poder estão nas mãos, muitas vezes, de pessoas incompetentes, na qual somos conduzidos, na melhor das hipóteses, por pessoas amorais e, na pior, por imorais. É assim que muitos vivem no trabalho, ou até mesmo dentro da sua própria casa. Muitos cristãos que estão espalhados por todo o mundo vivem em países que têm uma verdadeira ditadura. Em alguns lugares, o verdadeiro governo não está nas mãos daqueles que foram eleitos ou colocados ali, mas quem governa é a máfia e o cartel de drogas. Há sempre uma cortina de ilusão escondendo toda a podridão que está por trás. Há sempre aquela pompa de que podem, de que fazem, de que acontecem, e quando nós olhamos, percebemos que, na maioria das vezes, quase sempre, só há leis inúteis. Só há situações inúteis. Este mundo, no entanto, é um lugar perigoso para aqueles que servem a Cristo. Porque nem sempre a sabedoria e o poder andam lado a lado. Às vezes o poder está completamente ausente da sabedoria. E por conta, então, dessas pessoas que detêm esse poder, muitas vezes nós somos ameaçados pela verdade a qual nós perseguimos e a qual nós cremos. Muitas vezes nós somos perseguidos exatamente porque esse governo não enxerga um palmo à frente dos seus próprios olhos. E fazem uma besteira atrás da outra. Não importa o quanto a gente busque refúgio e segurança nos poderes do mundo, eles jamais nos darão isso. Eles jamais nos trarão segurança. Somos peregrinos nesta terra e nós devemos de confiar num reino que está inserido neste mundo, porém invisível. De um verdadeiro rei, de um verdadeiro imperador que governa de fato, que está por trás de tudo, direcionando para o bem do seu povo. E nós podemos perceber e aprender isso, ainda que Deus não seja mencionado sequer neste capítulo. E esse primeiro capítulo vai nos fazer lembrar que muitas vezes nós devemos de rir, ainda que seja pesada, difícil, mas olhar para este povo e perceber que eles estão completamente alucinados e perdidos nas suas leis e nas suas escolhas. Nós não devemos levar de forma alguma a sério o mundo, irmãos. Não devemos de levar de forma alguma. Agora, recentemente, o Supremo Tribunal aprovou a lei da homofobia. Isso vai ser um caos para a igreja. Mas é só coisa ridícula ver aqueles homens que deveriam de ser as pessoas mais sábias na área do juízo para poder decretar as coisas, para estabelecer as leis, seguindo pesquisas fake news, sem qualquer comprovação, simplesmente para poder aprovar algo. Vivemos numa sociedade que constantemente também exalta o que é trivial. Revistas inteiras são dedicadas à excentricidade de artistas. Programas que mais têm audiência são programas de fofoca, de intriga, de briga. Programas que desprezam a pessoa, que menosprezam a pessoa. Aquilo que mais faz sucesso hoje na música e na mídia menospreza a mulher. Menospreza. Nossa cultura paga quantias
inacreditáveis de dinheiro para adultos cujo único talento é